Silva. Boa tarde. O seu nome completo e data de nascimento. Alcindo Fernandes Gonçalves, eu nasci em Santos, no dia 6 de setembro de 1952. Nome dos seus pais e ocupação deles. Bom, os meus pais, meu pai chamava-se Valdir Graner Gonçalves e minha mãe, Valdéa Fernandes Gonçalves. Meu pai trabalhou boa parte da vida dele na atividade cafeeira aqui de Santos. Ele trabalhou muitos e muitos anos em empresas exportadoras, comissárias, enfim, empresas que trabalhavam na área da comercialização de café. Mas no fim da vida dele, aí ele teve algumas outras atividades e terminou a vida, ele faleceu no final de 2009. Ele trabalhou durante cerca de 10 anos no Santos Futebol Clube, como na parte administrativa do complexo de estádios do Santos Futebol Clube. A minha mãe, todas as mulheres da geração dela, ou grande parte das mulheres da geração dela, não tinha uma profissão, era o que se chama aí do lar, tá certo? E nunca trabalhou efetivamente. Ela trabalhou antes de casar, solteira há pouquíssimo tempo, foi bancária. Aliás, ela conheceu meu pai trabalhando no Banco Noroeste, do estado de São Paulo, mas depois que se casou, ela não trabalhou mais e viveu toda a vida cuidando da casa e dos filhos. Vocês moravam onde? Você nasceu aonde? Um detalhe que eu acho que é curioso, antes de falar, acho que se me permite aí fazer uma ligação, chama a atenção que a minha família, os meus avós e até gerações anteriores, todos vieram para Santos. Eu tenho uma relação muito grande com a cidade de Santos. Os meus avós ou nasceram aqui ou vieram para cá muito jovens, né? Viveram a vida toda aqui. Boa parte deles originária, eu sou descendente basicamente de estrangeiros, de imigrantes, né? Portugueses, espanhóis e até um ramo aí da Alemanha, Suíça, mas com exceção desse da Alemanha e da Suíça, que nunca veio aqui para Santos, o ramo aí português, espanhol, veio todo para Santos aí no final do século XIX. É muito interessante isso, porque foi a época em que a cidade começou a ter o seu grande crescimento, né? Da virada do século XIX para o século XX. Então, um dos meus bisavôs, por exemplo, que era português de nascimento, ele veio para Santos aí por volta de 1893, aproximadamente, e ele era jornalista, ele trabalhava, ele fundava e dirigia jornais no interior do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e talvez pela perspectiva que Santos oferecia naquele momento histórico de cidade que começava a crescer e ter uma importância cultural, política, social, apareceu alguma oportunidade e o convidaram para vir para cá. Ele veio com a família, com a esposa, com muitos filhos, entre eles a minha avó, trouxe a sogra, enfim, a família toda acabou vindo para Santos e nunca mais saiu daqui, né? Meu bisavô, apenas como registro, vale ressaltar, o nome dele era Alberto Veiga. Ele foi um jornalista que foi quase que do grupo fundador aí do jornal A Tribuna. Ele até nome de rua hoje no Marapé, tem uma rua com o nome dele. Foi diretor da Associação Comercial de Santos e tal. Apenas para registrar a minha ligação histórica, familiar, antiga com a cidade de Santos, mas que tem a ver também com o momento que a cidade vivia. Quer dizer, aquela virada do século XIX para o século XX atraiu muita gente de outras regiões do país, inclusive estrangeiros, meu bisavô, bisavó e tal, embora eles já tivessem radicado há algum tempo no Brasil, moraram no Rio de Janeiro, em outras cidades, mas acabaram vindo para Santos. Meu bisavô paterno também é um deles, ele veio para cá, ele veio do Rio de Janeiro também, foi um grande guarda-livros, aí dizem, o maior guarda-livros de Santos, Bernardo Gonçalves da Costa, e viveu aqui, criou os filhos e tal, etc. Então, eu tenho uma relação muito forte, histórica, familiar com a cidade de Santos. Bem, você sabe as firmas que esse seu bisavô trabalhou?
Não, eu não sei dizer, porque ele provavelmente era o que se chamaria hoje de um prestador de serviço, de um autônomo. Ele devia ser um contador, que, creio eu. Mas, segundo consta histórias familiares, ele teve muito sucesso na sua vida profissional e teve até bastante recursos. Ele foi dono de uma área, que seria hoje, creio eu, a área do Universo Palace, era uma chácara gigantesca ali na praia, que ia aí da praia até a linha, nós chamamos de linha férrea, né? Pena que vendeu, se tivesse deixado para os herdeiros, quem sabe eu estaria hoje em melhores condições financeiras, né? Mas que naquele momento histórico, daquela 100 anos ou mais atrás, as famílias eram gigantescas, muitos filhos e tal, então era muito difícil realmente quem não tivesse uma estrutura de riqueza familiar antiga se manter nessa situação. Eu sou tipicamente um classe média, uma classe média mais antiga, mais tradicional, acho que eu distingo bem aqui, pelo menos na cidade de Santos, duas classes médias, uma classe média mais tradicional, que é essa que vem mais de longe, né? Cito aí esses dois bisavôs que eu tive, um que era guarda-livros, contador, o outro que era jornalista, intelectual, escreveu livros e tal. Então, bem uma classe média mais tradicional, e teve filhos importantes. Um dos meus tios, filho do Alberto Veiga, foi Otávio Veiga, que também foi editor-chefe do jornal A Tribuna. Uma das minhas tias, irmã do Otávio, irmã da minha avó, Nair Lacerda, que também foi jornalista, tradutora, durante muito tempo e tal. E tem uma classe média mais recente, uma classe média que se formou nos últimos 50 anos, 40 anos e tal. São os filhos, netos, bisnetos de operários, de trabalhadores, de gente que analfabeta e tal, e que, com o seu esforço, com o seu trabalho, permitiu que os filhos e netos fossem estudando, fossem se formando e tal. A minha origem é uma origem mais de classe média mais antiga. Essa classe média mais antiga é mais complicada do ponto de vista político, a gente depois pode chegar nesse ponto aí, mais tradicional, tem uns foros meio de fidalguia, de algum conservadorismo, pretensões a ser uma elite dura, remediada, mas com algumas pretensões. Essa classe média mais recente, ela tem raízes mais fortes nas classes operárias, então tem um comportamento diferente. Bom, voltando para o ponto que nós estávamos falando, quer dizer, eu nasci, meus pais moravam num apartamento, num pequeno prédio de apartamentos que existe até hoje. Aliás, há pouco tempo ele até foi reformado, na Praça Washington, ali no José Menino, bem ao lado do Orquidário. Era um prédio de apartamentos. Meu pai sempre conta que o dono do apartamento, não sei se o dono do prédio, era o André Branda, que foi dono da empresa Cinemas de Santos aí durante muito tempo e tal, e que alugou esse apartamento para os meus pais. Meus pais moravam nesse apartamento. Eu nasci na Santa Casa de Misericórdia, mas vivi até os 5 anos naquele pequeno apartamento ali da Praça Washington. Minhas recordações dessa infância, desses primeiros 5 anos, são muito pequenas. Com 5 anos, infelizmente, a gente não tem muita... Mas eu lembro, sim, do Orquidário, que era uma referência. A gente ia ao Orquidário, passear no Orquidário e tal. Lembro de algumas cenas da minha infância naquele apartamento. Lembro do dia, por exemplo, que a minha irmã, que é quase 4 anos mais nova do que eu, nasceu, quando ela foi batizada. Essas cenas eu me lembro, mas é uma Santos dos anos 50, né, quando eu nasci. Depois, em 1958, quando eu já tinha 5 anos, o meu pai conseguiu comprar uma casa maior. Era um momento em que o café estava muito bem. O café sempre foi uma atividade muito instável, de ter grandes e excepcionais momentos e momentos de depressão. Mas o meu pai, fruto do trabalho dele, ascendeu na empresa que ele trabalhava. A empresa que ele trabalhava chamava-se Toledo Arruda, comissária exportadora de café, e era uma empresa que fazia exportação de café, tinha fazendas até de café, de produção de café, e ele conseguiu, fruto do auxílio até do dono da empresa, comprar uma casa até boa, uma casa grande, hoje no Imbaré,
na rua Castro Alves, se eu lembro bem, Castro Alves, número 120, uma casa que existe hoje, até hoje, foi reformada, hoje ela é uma casa até bonita, era um terreno muito grande e tal, e ali eu morei até os 15 anos de idade. Durante 10 anos nós vivemos naquela casa a rua Castro Alves era uma casa basicamente de residências. Hoje há muitos já prédios e apartamentos. Eram casas até de bom padrão, né? Só o final dela, porque a Castro Alves termina na rua Pedro Lessa, ali já é uma região até de casas populares, do Macuco e tal, mas até a boa parte dela era formada por casas de bom nível, até de casas de gente bastante rica, até nas primeiras quadras e tal. E ali que eu vivi a minha infância, uma infância sem muitos sobressaltos. Eu entrei na escola, a minha primeira escola foi o Instituto Brás Cubas, uma escola que escola antiga, era uma escola pequena, interessante que ela era num casarão na praia, entre o Canal 4 e a Conselheiro Nébias. Ali, provavelmente, eu não consigo precisar exatamente, provavelmente vizinha ou a Pinacoteca Benedito Calixto. Se não era exatamente ao lado, era um dos terrenos ao lado. Era um casarão muito semelhante ao que restou hoje onde há a Pinacoteca Benedito Calixto. Era um casarão enorme ali que existia, era uma escola familiar, as donas eram as senhoras de bastante idade. A minha primeira professora, a dona Corina, para mim, na minha lembrança, era uma mulher de uns 120 anos, quer dizer, não era tão velha assim, evidentemente, mas para uma criança de 6 anos parecia, ela devia ter uns 70 anos já naquela época, e a escola era dirigida por ela e por 2 irmãs, a dona Olga, que era professora também, e a dona Nenê, que não dava aula, mas cuidava da administração. Então, era uma escola pequena, só tinha curso primário, tinha o primeiro, o segundo, terceiro e quarto ano primário, a escola era à tarde, e a gente ia para a escola. Era interessante que a parte frontal do terreno era um grande, você lembra bem, um grande gramado, só que nós éramos terminantemente proibidos de ir ali à frente do terreno. A escola ficava numa edícula que ficava no fundo do casarão, e a gente só podia ficar naquele trecho mais ao fundo, né? E ali que eu passei os 3 primeiros anos da minha primeiro, segundo e terceiro ano. A dona Corina, foi minha primeira, dona Corina Teixeira, foi a primeira professora aí. O segundo ano foi a dona Nelly, que foi a minha professora, Nelly Lancelotti, e depois, no terceiro ano, a dona Noélia. Foram 3 professoras. E no 4º ano eu saí dessa escola, e aí fui para o Colégio Santista. O interessante, sabe, é que eu cheguei na escola, eu tinha 6 anos de idade quando eu me matriculei nessa escola, e eu ia ser colocado no pré-primário, no Jardim da Infância, sei lá como é que chamava naquela época isso. Só que eu sabia ler e escrever já, eu nem sei como é que eu aprendi a ler e escrever, eu aprendi acho que meio sozinho, porque... Então a dona Corina, que era professora e diretora, disse, não, põe ele no primeiro ano e tal, porque ele já sabe ler e escrever e tal. E aí eu entrei no primeiro ano e eu era o mais novo, aliás, foi uma sina na minha vida escolar, né? Sina, sei lá. Eu sempre fui o mais novo, quase o mais novo, sempre era o mais novo da turma, né? No começo eu morria de medo, eu vivia agarrado nas saias da minha mãe. Eu me lembro que os primeiros dias na escola eu chorava dia e noite para ir para a escola e tal. Mas, enfim, me afeiçoei à escola. Tinha um primo meu que estudava na mesma classe que eu, tinha umas primas que estudavam em outras classes, então tinha algum ambiente familiar ali que nós curtíamos, né? E ali eu passei os primeiros anos, é uma escola tradicional, alguma rigidez e tal, mas foi ali que eu comecei. Depois eu fui para o Colégio Santista, em 1962, já no 4º ano primário. Como o meu projeto era que realmente eu fosse fazer o ginasial, enfim, completar meus estudos no Santista, meus pais acharam por bem que eu devia já ir um pouco antes, porque naquela época havia o chamado exame de admissão para chegar ao ginásio, não era automático, então era preciso ter um pouquinho de preparo, não era automático não, se você não passasse no exame de admissão, você tinha que fazer o 5º ano primário para se preparar e tal. Então eu fui para o Colégio Santista, fiz o 4º ano primário no Colégio Santista, e depois aí eu fiz o
curso ginasial e o científico, que seria o ensino médio, né, hoje, no Colégio Santista. Fiquei no Santista, portanto, durante 8 anos, né, lá no velho Colégio Santista, dos Irmãos Maristas, na Rua 7 de Setembro, né, farda, exatamente. Quer dizer, a gente tinha uniforme durante o dia, tinha os uniformes de gala, que eu tenho até hoje guardado, lá está todo amarelado e tal, mas que era para os desfiles de gala, né. O Colégio Santista era um colégio tradicional, tinha sido fundado em 1904, então já tinha aí uma bagagem, era um colégio importante aqui na cidade, grandes figuras da cidade estudaram no Colégio Santista e tal. Meu pai havia estudado lá no Santista, um período ele não chegou a se formar no ginasial, mas estudou alguns anos lá. E, enfim, eu fui para o Santista. E minhas recordações de Santista são recordações muito boas. Eu gostava do colégio, a gente naquela época, não sei se isso hoje ainda é tão forte, mas a gente vestia a camisa do Santista. Não teve nenhum trauma de sair da escola? Não, foi tranquilo essa chegada, sem maiores problemas. E eu gostava do Santista, eu lembro aí nos desfiles, né, as competições esportivas, o ódio que nós tínhamos do Canadá, que o Canadá era o nosso grande rival, quer dizer, que a gente, então, os desfiles que a gente fazia e tal. E logo, o Santista tinha uma tradição, que hoje é discutível isso, mas premiar os melhores alunos, e eu era um dos melhores alunos da classe, e então eu recebia medalhas todo ano, porque o Santista tinha uma tradição, no final do ano ele tinha uma cerimônia de entrega de medalhas aos melhores alunos de cada classe. Não era só de cada classe, era de cada matéria. Você ganhava uma medalha, o melhor aluno de português, o melhor aluno de matemática, o melhor aluno de história. E eu ganhava um monte de medalhas todo ano, né? E, enfim, aí eu pendurava as medalhas no meu uniforme de gala. Então, tem gente até hoje que lembra disso. Eu desfilava no Colégio Santista na frente da banda com as medalhas e tal. Então, era uma coisa de orgulho. Hoje eu acho até discutível isso criava essas emulações, essas competições e tal. Mas, enfim, eu desfilei muitas. E perdi a conta quantas vezes eu desfilei com o colégio, primeiro lá no meio da turma, depois, nos últimos anos, eu puxava o Santista nos desfiles aí, da 7 de setembro, Dia do Boqueirão, desfiles tradicionais. Saí várias vezes com a banda. Eu nunca toquei na banda do colégio, mas eu era uma espécie de mascote emedalhado da banda. O pessoal brincava que eu saía, eu e o cachorro, o pastor alemão, que era o mascote da banda, e eu do lado com as medalhas, tá certo? E eu gostava muito de Santista, tinha aquela coisa, aquele ambiente gostoso. Claro que havia alguns problemas, que se entender a época, dos anos 60, ainda uma educação religiosa tradicional, alguma dose de preconceitos e de repressão. Embora os irmãos maristas fossem irmãos jovens, os irmãos maristas que me deram aula, especialmente nos primeiros anos do ginásio, eram irmãos gente de 20 e poucos anos e tal, mas e esses irmãos tinham uma certa... a gente eles criaram Grêmio, lembro muito bem, grêmios literários, a gente fazia todo mês uma sessão do Grêmio Literário, e era uma delícia isso, porque nós fazíamos, era uma sessão que tinha teatro, tinha música, tinha poesia, se aproveitava, evidentemente, para o irmão. Cada classe tinha um irmão titular, que era o responsável pela classe, e ele fazia os avisos, os pais iam. Então, alguns alunos tocavam piano, outros recitavam, outros liam. E tinha peças mesmo, pequenas representações teatrais. Isso era tradição, todo mês se fazia isso e tal. Eu fui presidente do Grêmio Literário várias vezes e tal. Enfim, a minha vida no Santista foi uma vida... Eu gostava muito daquela vida da escola, do ambiente. Sempre gostei de estudar, quer dizer, para mim era um prazer também a aquisição de conhecimento e tal. E eu acabei fazendo científico, né?
naquela época havia científico e clássico. O ensino médio era dividido nessas duas modalidades. O Santista não tinha clássico, só tinha científico. O científico era voltado para as áreas mais de exatas e de saúde, ou seja, medicina e engenharia. E o curso clássico era para quem queria fazer as áreas de humanas, né? Então, eu era bom em matemática e tal. Então, é uma coisa curiosa, às vezes me perguntam profissão, vocação. Eu não sei, eu não escolhi o curso que eu fui fazer mais tarde, acadêmico. Meu primeiro curso universitário foi engenharia, mas se eu escolhi ser engenheiro, francamente, eu não sei, acho que não. Eu fui indo e, de repente, eu estava na faculdade de engenharia. Fiz o científico, porque era... Senão eu tinha que sair do Santista, eu não queria sair do Santista. Eu era bom em matemática, eu já vislumbrava a profissão de engenharia, porque naquele momento, aí, final dos anos 60, já engenharia era uma carreira muito promissora, né? E me dei bem no científico e tal, fiz o curso científico e depois fiz cursinho, né? Naquela época todo mundo fazia, né? Porque primeiro que a admissão às faculdades era, mesmo as faculdades privadas e tal, exigia que a pessoa se preparasse, senão mesmo as faculdades aqui da cidade que existiam, você precisava fazer cursinho. E como eu, evidentemente, tinha pretensões mais altas, eu fui fazer cursinho. Eu fiz cursinho no curso Cidade de Santos, que era um cursinho tradicional aqui da cidade. Funcionava ali na Galeria Ipiranga, ali no Gonzaga. Tinha duas classes grandes, né? E ali eu fiz um ano de cursinho simultâneo com o científico, o último ano. Então, você está jovem, adolescente, está no Santos, e fora do Santos, Santos aí fora, aquela vida. Pois é, talvez eu sou um meio caretão, né? Eu não sou um grande... Naquela época não tinha balada, mas se fosse analisar, eu nunca fui baladeiro, nunca fui de grandes... Eu sempre fui muito tímido, é uma coisa curiosa, né? Até hoje eu falo isso, quer dizer, se precisa falar, isso desde criança, desde jovem, se precisa falar para uma plateia de 100 mil pessoas, deixa comigo, que eu vou lá e, com a maior tranquilidade do mundo, vou e falo. Mas me põe numa rodinha de 3, 4 pessoas, eu vou ficar meio travadão, vou ficar meio quieto, não vou saber o que eu falo, vou ficar meio desconfiado, meio... Então, e naquela fase de adolescência, de juventude, eu tinha esse comportamento, não tinha muitos amigos. A minha família, principalmente a família da minha mãe, era uma família muito numerosa, e no momento em que as famílias tinham a gente tinha uma vida familiar intensa, então só os aniversários da família era uma agenda permanente de reuniões constantes. Então meus amigos eram os meus primos, e principalmente as minhas primas, que a minha família era uma família meio matriarcal. Então a minha família preenchia, vamos dizer assim, essa coisa de amigos e tal. Então eu tinha os colegas do colégio, mas poucos eram as pessoas que eu não tinha essa coisa de sair com os amigos, ir na casa dos amigos e tal. Minha vida era mais a minha casa, com meus pais, a minha irmã, os meus primos, minhas tias e tal. Minha mãe era uma pessoa que também era bastante envolvente e tal. Então eu as minhas lembranças de juventude, de adolescência são assim, quer dizer, eu tinha um medo danado de namorar, as minhas primeiras paixões de adolescência, eu morria de medo, de ousar chegar perto das meninas, quem que era eu para tentar, morria de medo, de vergonha, a minha primeira namorada, eu já estava na faculdade quando eu tive minha primeira namorada e tal. E, enfim, agora, minhas lembranças são de uma Santos, agora, fazer um ambiente mais... Já uma cidade importante, mesmo nos anos 50. 50 eu lembro muito pouco, né? Mas 60, sim, aí eu já era menino, adolescente e tal. É uma cidade já que tinha mais de 300 mil habitantes, uma cidade que tinha importância, claro, cenário histórico, político, cultural.
no país, econômico, etc. Quer dizer, agora, eu lembro bem das campanhas políticas. Eu lembro bem da minha primeira eleição, que eu lembro, assim, era a eleição presidencial de 1960, quando concorreu o Jânio Quadros e o Lott. Eu lembro que meu pai sempre foi muito anti-janista. Ele tinha uma boa sensibilidade. Ele sempre dizia, esse cara é um louco. E sempre foi anti-Jânio naquela época. Havia um janismo. Eu lembro de um vizinho que nós tínhamos na Rua Castro Alves, que era o senhor Pedro, que foi cartorário. Ele era um janista extremado, né? Então, eu lembro dessa disputa aí. Depois eu lembro da eleição de 61, aqui em Santos, para prefeito, quando concorreram o Luiz Lascala, que era amigo do meu pai até. Meu pai votou no Lulu Lascala, quer dizer, eu vou votar no Lulu Lascala, que era o candidato do então prefeito Silvio Fernandes Lopes. E concorreu com ele o Atier Jorge Cury e o Mário Covas. Primeira eleição que o Mário Covas disputou, e o Antônio Feliciano, que já tinha sido prefeito. Uma eleição histórica aqui na cidade de Santos. O Antônio Feliciano nem contou, teve votação mínima. O Lulu Lascala ganhou, o Luiz Lascala ganhou a eleição. Parece hoje um feito memorável do Silvio Fernandes Lopes, ele elegeu o sucessor, que era um ilustre desconhecido, né? O Atier era mais conhecido, já era deputado. Eu simpatizava com o Atier, porque eu era muito torcedor do Santos Futebol Clube, o Atier era presidente do Santos, então eu tinha uma simpatia pelo Atier. E o Mário Covas era novidade, um jovem de 30 anos, disputando a eleição pela primeira vez e tal. Mas eu lembro bem dessa eleição da propaganda, a propaganda do Mário Covas, que era uma girafa no jornal. Eu lembro de ir no comitê depois de 62, teve eleição para deputado. Aí eu lembro de ir no comitê do Mário Covas, uma garagem cheia de papel pregado na parede. Lembro de, em 62, ir num comício na Praça da República do candidato da UDN, que era o João Batista Coutinho Nogueira, JB, que era candidato do governador Carvalho Pinto. Eu lembro que eu fui meu pai levou no comício, eu fui lá assistir e tal, etc. E lembro também do contexto pré-64, quer dizer, aquele contexto de greves, lembro dos ônibus parados, lembro de bombeiro dirigindo ônibus, dirigindo bonde, porque estava tudo parado. E a minha família, obviamente, uma classe média mais tradicional, um pouco crítica aí dessa certa bagunça, mas ninguém muito preocupado com o que ia acontecer. Até que veio aquele contexto pré-64, eu fui na marcha com Deus, pela família, pela liberdade, que aconteceu em Santos. Eu estava no Colégio Santista, Santista foi todo mundo, minha família foi, eu lembro, a dona Leonor Mendes de Barros, a mulher do Ademar na frente, o padre Calazans, que era senador, discursando na Praça José Bonifácio, ali onde é o fórum, e eu ali convictamente defendendo os ideais eu tinha 11 anos de idade, portanto, estou absolvido desse pecado, mas participei aí da marcha em 64, né? E depois eu lembro bem do golpe, do dia do 1º de abril, aí, no dia seguinte, a 31 de março, ninguém foi para a escola, ficou todo mundo em casa, eu tinha um grande rádio em casa, eu ligava na Rádio Eldorado e ficava escutando o marcho dos acontecimentos e tal, e vibrando que a Revolução tinha triunfado e derrotado aqueles perigosos esquerdistas aí que estavam ameaçando a ordem no Brasil e tal, etc. Você está no Colégio Santista, né? Estou no Colégio Santista. Eu já estou na 2ª série do ginásio. Esse clima no Colégio Santista era geral? Muito pouco. Não havia assim uma grama. Nós éramos muito crianças, 10, 11 anos, mas não havia uma doutrinação. Havia sim uma doutrinação anticomunista. Isso havia. Isso eu lembro bem. De crítica, eram 2 coisas que eu lembro bem, crítica ao comunismo e à maçonaria, 2 coisas que os irmãos que falavam muito, quer dizer, havia sim uma forte propaganda anticomunista e antimaçonaria, mas
era uma coisa assim contra a União Soviética, contra Cuba um pouco, mas não era eu não lembro assim dos irmãos ou da sociedade. Às vezes, olha, o Brasil está ameaçado, quer dizer, exceto naqueles últimos momentos ali prestes a ter a marcha com Deus, pela família e tal, o que mostra a prova, a meu ver, que hoje os militares, os revolucionários, em 64, disseram que o Brasil está à beira da República Sindicalista. Isso é uma fantasia, não havia. Havia greves, havia um certo ambiente de tensão, mas hoje, a gente vivendo hoje em democracia já há muito tempo, isso é uma coisa totalmente normal, né? Agora, havia sim essa propaganda anticomunista, isso havia sim, maçonaria também, a gente nos ensinava que a maçonaria secreta, as maluquices que a maçonaria fazia e tal, etc. A coisa de combater o ateísmo, por exemplo, porque eu nunca li Monteiro Lobato, porque os irmãos diziam que Monteiro Lobato era ateu. Então eu vou ler um ateu, quer dizer, então você tinha uma certa doutrinação aí de pecado, da coisa mais rígida da igreja, etc. Então, a minha infância, praia, quer dizer, eu lembro dos clubes da cidade, uma época que os clubes eram muito ativos, né? Minha família era sócia do Clube 15, quer dizer, a gente ia muito ao Clube 15 almoçar e tal, era um clube social, até parece uma coisa absurda, um clube social, né? Onde as pessoas se reuniam para conversar, meus tios, primos iam lá jogar snooker, sexta-feira à noite, a gente ia almoçar, sábados lá, tinha festas, bailes. Eu lembro também eu era sócio do Internacional, no Internacional a gente ia mais para a parte esportiva, piscina, lazer, etc. O meu pai também foi sócio um pouquinho do Caiçara Clube, a gente também frequentou um pouco o Caiçara. O cinema era uma atividade muito importante, quer dizer, a cidade de Santos tinha mais de 20 cinemas nos anos 60, então a gente ia ao cinema, domingo era um programa, por exemplo, sábado à noite era um programa que meus pais, era uma coisa quase que religiosa, bíblica, todo sábado, 8 horas, eles tinham que ir ao cinema com os irmãos, os primos e tal, e a gente normalmente domingo ia às matinês do cinema, né? Não só os cinemas da praia, não sei se vale a pena contar aqui os cinemas que eu lembro, quer dizer, eu lembro de todos os cinemas que havia aqui na cidade naquela época, mas os cinemas de bairro também, a gente ia até para ver os filmes em série que passavam no Ouro Verde, no Bandeirantes, no São José e tal. E o cinema era, e a televisão também. Eu sou geração TV. Quer dizer, eu lembro que meu pai logo comprou televisão, então a televisão se incorporou logo à minha infância, adolescência. Quer dizer, claro que era uma TV de chuvisco, horrorosa nos primeiros tempos e tal, mas é uma TV presente, quer dizer, a gente via televisão. Eu lembro quando começaram a surgir os seriados na televisão, quando começaram as novelas na televisão. TV, eu já sou uma geração TV, quer dizer, a TV faz parte do meu dia a dia. Esporte também. Não, eu nunca pratiquei esporte. Fui ser praticante de esporte agora já quase 50 anos. Aí eu adquiri o hábito de fazer exercício diário, até de corria os 10 quilômetros da Tribuna FM em 2009, vou correr em 2010. Mas da minha infância eu não era. Eu era gordinho, eu não era gordinho, não, eu fui até gorducho mesmo. Eu cheguei a pesar 87 quilos quando eu fiz um regime aí em 1968, 69, aí eu emagreci. Eu sempre fui meio gordinho, nunca fui esporte, mas gostava de esporte como para assistir. Eu sempre curti muito futebol, sempre fui torcedor do Santos Futebol Clube, sócio do Santos Futebol Clube, assisti, vivia a era Pelé, portanto eu vi o Santos jogar nos anos 60, vi os grandes jogos do Santos aqui na Vila Belmiro, vi o Santos ganhar de 11-0 do Botafogo numa tarde de sábado, de novembro de 64, quando o Pelé fez 8 gols num jogo. Vi inúmeras vitórias do Santos, desde o começo dos anos 60 até o começo dos anos 70. E sempre curti também esporte, sempre gostei de basquete, voleibol. Se bem que naquela época, na minha infância, adolescência, o esporte era o futebol
de voleibol, essas coisas. Basquete teve alguns momentos, mas voleibol. Eu lembro de Jogos Olímpicos, eu lembro da Olimpíada de 64, que a TV Record mandou uns repórteres lá e vinha os videotapes. Então eu ficava à noite, às vezes de madrugada, ficava assistindo o videotape de 2, 3 dias anteriores para ver os jogos, as competições dos Jogos Olímpicos e tal. Mas eu não tive assim, uma vida de atividade, de curtir assim, grandemente a cidade. Né? Aí você entra na faculdade, acaba no científico. Bom, aí eu entro eu entrei, eu fui aprovado eu fiz vestibular, passei no Mackenzie e na Poli, na Escola Politécnica da USP. Obviamente eu escolhi a Politécnica, que era a USP, era uma escola, as principais escolas de engenharia do Brasil, obviamente gratuita, né? Então eu fui estudar em São Paulo, né? E naquela época eu morei em São Paulo durante esses 5 anos. Quer dizer, eu morei meio... Como o centro de São Paulo era muito perto. Que ano você vai para São Paulo? 1970. Eu entrei na faculdade em 1970. Então, durante 70 a 74, esses 5 anos, eu vou morar em São Paulo, né? Primeiro ano meu, eu morei na Associação Cristã de Moços, ali na ACM, na Rua Nestor Pestana. Eu tinha os tios, meus tios-avós meus que moravam na Praça da República, então eu vivia na casa dos meus tios e tal. Eu praticamente ia para a ACM para dormir. E como o centro de São Paulo... Como o centro de São Paulo é bastante muito próximo uma da outra, mesmo naquela época a gente ia de ônibus e voltava, era muito fácil. Todo fim de semana a gente estava aqui, às vezes durante a semana a gente vinha para cá. Eu lembro da Copa de 70, né? E eu estava no primeiro ano. A gente vinha para cá para ver os jogos, lembro do Brasil e Romênia, que a gente vinha de ônibus, e o ônibus quebrou rápido, o Brasil quebrou ali em Cubatão, ele não chegava para ver o jogo. E depois de 71, meu pai me deu um carro, então um carrinho, um Fusquinha velho, mas era um carrinho que a gente podia ir para São Paulo e voltar, então ficava bem mais fácil fazer esse fluxo Santos-São Paulo, né? Aí em 71 já fui morar com um grupo de amigos em República. A gente morou em República esses 4 anos, lá em Pinheiros, em São Paulo. Meus amigos aí, posso citar alguns, né? O Paulo Schiff morou comigo, que é engenheiro, formou-se, levou 10 anos para se formar, porque não ia nas aulas, não que lhe faltasse talento e competência, sobrava, mas ele não aparecia, a gente se formou em 74, ele foi se formar 5 anos depois, porque não queria nada com nada. O Clóvis dos Santos era nosso colega da Poli, também de classe, que hoje é um famoso calculista aqui da cidade. Outro, o Celso Pardal Medeiros, que foi um engenheiro, faleceu, infelizmente, há alguns anos. E nós morávamos em República e todos nós éramos originários do velho cursinho Cidade de Santos. O Paulo Schiff foi meu colega de Santista, aliás, né? Nós estudamos juntos desde a época do Santista, né? E moramos juntos lá, e era uma vida... E a gente estudava, não tinha grandes... Naquela época, então, nós vivíamos sob o AI-5, né? De final de 68, não tinha nenhuma atividade política, pelo contrário, era aula... Engenharia já é um curso tradicionalmente mais complicado, o pessoal está ali mais para estudar e tal. E naquele contexto daquela época, pior ainda. Então, não havia nem Diretório Central de Estudantes, não havia Grêmio, se tanto, né? Eu lembro que a gente comprava, tinha uma livraria lá que vendia livros, naquela época os livros de cálculo, de física, eram muitos livros importados, eram livros russos, porque a União Soviética tinha uma tradição grande publicação desse, volta e meia batava a polícia, né? Que livro é esse que está vendendo aí? Livro de cálculo diferencial, integral, os caras ficavam, que era livro russo, né? Eu lembro uma vez, um pouco mais de 73, se eu não me engano, quando o Alexandre Vanucci Leme foi morto, que era um estudante de geologia, cercaram a cidade universitária e ninguém entrava, ninguém saía, e os carros eram revistados. Teve um colega nosso que foi preso, que recebeu o panfleto lá, enfiou dentro da apostila do caderno, nem olhou. Quando a polícia foi abrir, estava lá o panfleto, levaram em cana o sujeito, e depois ele ficou
Então era uma época muito assim, e para nós era interessante que a gente estava descobrindo cidade grande, a gente morava sozinho, a gente saía à noite, era frequente, pegava o carro e ia passear, ver a cidade, às vezes ia ao cinema, tinha todo um encanto pela cidade grande. Mas a nossa vida em São Paulo era a vida mesmo de estudante, né? Hoje, dia 7 de abril, né, nós estamos na segunda fase da fita do professor Alcino Gonçalves. Eu estava contando da minha vida universitária, né? Durante 5 anos eu morei em São Paulo, né? Estudava na Escola Politécnica da USP, fazia o curso de Engenharia Civil, foi a modalidade de engenharia que eu escolhi também, não sei bem porque eu escolhi Engenharia Civil, foi meio também na onda, né? Tive meus encantos e meus desencantos com a engenharia, como aliás qualquer profissão tem, né? Quer dizer, a gente tem momentos que a gente fica entusiasmado, momentos que fica... Eu me lembro que no 4º ano eu tive um momento de crise, que eu fiquei meio desalentado com o curso. Eu lembro que eu até fui fazer um curso fui fazer algumas disciplinas como ouvinte na ECA, no curso de teatro, olha que coisa espantosa. Quer dizer, mas depois voltei para o Linho lá e terminei bem o curso de engenharia. Em paralelo a gente tinha atividade, eu comecei a dar aula em cursinho, aliás, em 71, eu estava no 2º ano da faculdade, nós montamos um cursinho aqui em Santos, um cursinho pré-vestibular que durou 1 ano, o chamado Expoente Vestibular. A gente criou esse cursinho, foi uma empreitada meio doida, eu tinha 18 anos, 19 anos, era uma molecada, éramos nós, os colegas que dávamos aula no cursinho, né? Eu, o Celso Pardal, éramos os 2 donos do cursinho, e depois nós tínhamos nossos colegas, o Vincenzo Bongiovanni, que hoje é professor, doutor em matemática, um dos donos do Universo, começou dando aula no nosso cursinho, tá certo? Ele, evidentemente que durou 1 ano, porque era uma coisa de maluco, né? A gente conseguir conciliar a vida de estudante de engenharia com dono de cursinho, com um aluno, e ele até conseguiu ter os seus alunos. Uma das nossas alunas entrou na Poli no ano seguinte, olha como que feito que nós conseguimos. Mas aí era uma coisa meio encruzilhada. Se a gente tivesse mantido o cursinho, nós teríamos que ter aberto mão quase que do curso de engenharia para se dedicar ao cursinho. Aí nós fechamos o cursinho, mas muitos de nós continuaram dando aula em cursinho. Eu mesmo dei aula em 74 no Cidade de Santos, aula de geometria analítica, no 74 na Cidade de Santos. Eu sempre gostei de dar aula, né? E era uma forma também da gente ter uma atividade profissional, de ganhar uma... Não, quando eu era dono de cursinho não ganhava nada, só pelo contrário, tinha prejuízo. Mas depois, quando virei professor mesmo, minha primeira carteira assinada foi em 73, foi no CPM Vestibulares, no cursinho que existia, mas acabou. Depois, em 74, eu fui para o Cidade de Santos. Bom, aí terminei o curso de engenharia e voltei para Santos. Naquela época havia o pleno emprego, né? Então eu, sem nenhum esforço, sem nenhuma grande busca, surgiram basicamente 3 empregos para mim. Eu me formei em dezembro de 74, no dia 2 de janeiro de 75 eu estava trabalhando. Quer dizer, você não precisava procurar emprego, o emprego vinha a você, né? Então eu lembro que eu fui chamado para trabalhar nas docas de Santos, na Cosipa, e numa empresa privada, numa pequena construtora aqui da cidade. Eu preferi a empresa privada pequena, quer dizer, eu acho que não foi uma aposta errada. Era uma empresa pequena, mas foi uma grande escola para mim. Quer dizer, eu trabalhei que nem um maluco nesses anos primeiros aí, mas aprendi muito. Era uma empresa que trabalhava em as mais variadas áreas da construção civil, tinha desde construção de edifícios, era um prédio, vamos exagerar, era um prédio que era construído, mas tinha obras públicas, tinha obra, inclusive, para a Companhia Docas. A gente fez obras de pavimentação, drenagem, essa empresa tinha um contrato de manutenção de linhas férreas aí no Porto de Santos. Então, eu tive experiência aí de atuação profissional, e aprendi, virei engenheiro para valer, né? Nessa minha atividade da engenharia civil sempre foi a construção civil, quer dizer, eu sempre fui engenheiro de obra mesmo, engenheiro de execução de obras.
E aí eu comecei a minha vida, eu tinha 22 anos, recém-formado, recém-feitos, né? E comecei a trabalhar como engenheiro. Né? Verdade que você conheceu o Lamir? Um pouco depois, quer dizer, um pouco depois. Os primeiros anos, eu comecei a trabalhar em 75, nesse momento, 75, 76, 77, a minha vida é dia e noite, trabalho pesado na engenharia. Né? Nesse tempo, eu me casei em 76, né? Eu conheci a minha esposa em 74, começamos a namorar, e eu me casei em 1976, e a família, em 78 nasceu a minha primeira filha, né? Em 79 nasceu meu filho, aí a minha aproximação com a política vai se dar em 79, tem data. Quer dizer, eu sempre curti política, eu já contei aqui na primeira parte do depoimento que eu acompanhava a eleição, que eu lembro de campanha para a Prefeitura de Santos em 61, eu lembro de todas as eleições que aconteceram, evidentemente, um pouco mais velho, eu me indignei com o regime militar, embora não tivesse nenhuma militância política, porque as condições objetivas não permitiam. Talvez se eu tivesse entrado na USP 2 ou 3 anos antes, talvez eu tivesse me enfiado em alguma atividade política que me ia custar caro, provavelmente, mas eu não tive essa oportunidade. Então, depois me formei, a vida profissional, familiar me absorveu. Então, mas eu nunca perdi o meu interesse pela política, né? Até que em 1978, 79, o ambiente no país começa a se transformar. Quer dizer, começa a ver, o processo de abertura começa a existir, começa a campanha pela anistia, começa a campanha pela Assembleia Nacional Constituinte, aqui em Santos cresce o movimento pela autonomia política de Santos, e eu vou ficando mais ligado. Eu lembro que eu fui ao ato de volta à vida política do Mário Covas, que aconteceu no comecinho de 79, foi no Teatro Independência. Todos os principais líderes políticos do Brasil vieram nesse ato. E é muito curioso como as coisas interessantes naquela época. O dono da empresa que eu trabalhava, dessa empresa construtora, era muito amigo do Mário Covas, era amigo de infância do Mário Covas. E eu lembro que ele foi também, e no dia seguinte, você estava lá, quer dizer, ele me surpreendeu de me ver lá, quer dizer, porque eu nunca tinha conversado de política com ele, quer dizer, ele era o meu chefe, o meu patrão, como engenheiro, eu tinha uma boa relação com ele, até uma relação mais pessoal, mas política ele se surpreendeu de me ver num evento de natureza política. E eu fui por minha auto-recreação, fui sozinho lá, cheguei, sentei, assisti, curti, vibrei com os discursos de todos os presentes e tal, etc. E é nessa época, sim, que eu conheci o Lamir. Foi por essa época, em 79, que o Lamir foi meu iniciador na militância política mesmo, né? E meu recrutador para movimento de esquerda e tal. E o Lamir é uma pessoa fascinante, né? Quer dizer, Lamir Vaz de Lima, quer dizer, um capa preta total, quer dizer, um cara de bastidor, um cara de grandes articulações, de grandes cenários e tal, filiado ao Partidão, né? Ao velho Partido Comunista e tal, mas um sujeito fascinante, inteligente, lúcido e tal, e se tornou meu amigo, e por meio dele eu fui me aproximando da vida política. Comecei a participar de reuniões, comecei a participar do MDB jovem. Eu era um pouquinho mais velho, eu já tinha nessa época uns 27 anos, mais ou menos, 26, 27 anos, eu era um pouquinho mais velho, mas estava na fase de MDB jovem, né? E fui me entusiasmando, aí fui participar de reuniões, de atividades, e me aproximei nós criamos até um Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que a luta tinha tudo a ver com aquele momento histórico. Eu presidia esse Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Eu estava evidentemente, muito próximo a esse grupo que formava o
Partido Comunista. Quando me perguntam se eu entrei no Partido Comunista, eu nunca entrei no Partido Comunista. Eu nunca naquela época não tinha ficha, não tinha filiação, não tinha coisa nenhuma, era tudo clandestino. Eu nunca fiz uma opção, a partir de hoje eu sou membro do partido. Eu fui participando naturalmente daquele grupo, me identificava com aquele grupo de pessoas e fui indo naturalmente naquele grupo, e tendo uma participação política. E aí, claro que a cidade vive mais, o país vive, evidentemente, vem a anistia, vem a retomada dos direitos políticos de líderes caçados, depois vem a reforma partidária, em 1980, eu vou para o PMDB, evidentemente a política naquele momento era de unidade, o PT era um absurdo, onde já se viu romper a unidade da oposição que tinha sentido para derrotar ainda o regime militar e tal. Você vai naquele ato do Luiz Carlos Prestes? Fui no ato do Luiz Carlos Prestes, que em 1980, creio eu, né, que foi... o Prestes veio a Santos, fez uma palestra. O Prestes é uma referência internacional. Ver o Prestes é como ver Napoleão, é um negócio assim que você tem que ir. Né? Não era nem questão política, era questão de ver um mito. Né? Então, nós fomos lá, o show domingo de manhã, se eu não me engano, né? Fomos lá ver o Prestes. E aí eu participava de tudo que era ato. Até eu me engajei mesmo. Eu sou um cara que, quando gosto de alguma coisa, eu mergulho de cabeça mesmo. Né? E sem deixar a minha vida, eu era engenheiro, trabalhava o dia inteiro como engenheiro, tinha meus filhos pequenos, minha família e tal, mas eu estava envolvido aí na vida política e, naturalmente, isso foi indo até que eu ganhei uma certa projeção e tal, e acabei me candidatando a vereador, e sendo um dos candidatos indicados pelo Partido Comunista, pelo Partidão, em 1982, né? Para concorrer a vereador e me elegi vereador em 1982. Né? E começa a minha vida política mesmo como vereador aqui na cidade, né? Em 1983. Né? A eleição foi em 1982. Né? Bom, esse período de vereança são 6 anos, um mandato muito longo. Eu acho que 6 anos é um período excessivo para um mandato sem reeleição, porque, só para registrar isso aí, os eleitos, em 1982, os mandatos eram de 4 anos, porém, naquele momento ali, por uma questão de coincidência de mandatos, de acerto de períodos, excepcionalmente, os vereadores no Brasil todo, eleitos em 82, tiveram 6 anos de mandato. Então, eu acho que foi muito longo, cansou, quer dizer, mas claro, eu gostava daquilo, eu tinha uma dedicação grande. Gradualmente, embora eu me mantivesse uma postura mais à esquerda, eu fui me afastando da questão do Partido Comunista e depois do PMDB eu fiquei um tempo e durante o mandato eu acabei passando para o PT. Essa minha passagem para o PT... Antes de você ir para o PT, você teve lá no grupo da Dom. Grupo da? Da Dom. Ah, sim. Era um grupo que se reunia de pessoas mais ligadas ao PMDB para discutir. Era uma tentativa de a gente fazer 1000 reuniões, e tinha 1000 grupos, tentativa de formular alguma coisa e tal, e as coisas nunca foram além de meia dúzia de reuniões, infelizmente. Né? Agora, por que eu fui para o PT, né, em 1985? Né? Primeiro porque eu tinha uma forte vinculação com a esquerda, com as ideias de transformação social, de justiça social e tal. E eu acho que naquele momento histórico já fazia sentido essas coisas tornarem-se mais claras. Já tinha passado, o regime militar já tinha praticamente encerrado, a redemocratização estava concluída, não tinha mais sentido política de unidade, ela precisava se mostrar cada um a sua própria face. Então, o PT tinha sentido. Segundo que tem um fato que é local, quer dizer, a eleição do prefeito Justo aqui em Santos, o Justo era uma figura muito complicada, ele era um sujeito muito centralizador, autoritário, e ele era uma pessoa que eu, como vereador, não tinha espaço. Quer dizer, ele era um sujeito que era assim, ou você está comigo, ou você está contra mim.
não admitia uma atuação parlamentar de um vereador independente, como eu queria ser, quer dizer, que podia eventualmente apoiá-lo ou não. Então, a minha relação com ele não foi nunca um conflito aberto, mas era uma relação desconfortável. Naquele momento, a Thelma eu tinha uma grande afinidade política, até pessoal, com a Thelma, então foi meio natural que eu fosse caminhando na direção do PT. Então, os 3 últimos anos do meu mandato, né? E eu tenho boas lembranças desse período, quer dizer, eu tentei atuar no parlamento, fora dele, na organização popular, na representação dos interesses, mas evidentemente com uma grande dose de frustração, porque, infelizmente, o parlamento e a Câmara de Vereadores, em particular, no Brasil, tem uma atuação bastante ou grande, limitada, né? Então, muito limitada. Então, você se frustra por não ter muitas ideias e não conseguir fazê-las virar realidade, principalmente numa situação de minoria, que eu sempre fui minoria na Câmara Municipal. Quer dizer, o grupo, embora eu fosse eleito pelo PMDB, mas dentro do PMDB sempre teve um segmento mais conservador, que era hegemônico, e depois, quando fui para o PT, ainda ficamos mais ainda isolados, na oposição, etc. Eu nunca fiz fisiologia, sempre tive a ocasião de dizer isso, quer dizer, olha, eu fui vereador 6 anos, pode contar nos dedos, às vezes, que alguém me procurou para pedir emprego, ou para pedir favor, ou para pedir, ou insinuar. Bom, insinuar corrupção, acho que nunca. Para dizer que não, uma vez tinha uma votação que interessava os panificadores, aí um dos representantes do sindicato foi lá e insinuou muito de leve, o que mostra bem que as pessoas sabem quem é quem, quer dizer, então a minha atuação era outra, ninguém ia pedir emprego para mim, não ia pedir favor para mim, porque sabia que não era a minha praia, não era a minha área de atuação, né? E assim foram os 6 anos. Até que tenho lembrança daquele período, vereadores, alguns brilhantes, alguns muito interessantes, por exemplo, Fernando Oliva, que era, embora fosse, claro, um adversário político, mas era um sujeito fascinante do ponto de vista da qualidade, da competência, da retórica, dava gosto. E alguns outros muito fracos, que não tinha nada a ver, etc, etc. Né? Mas era um momento em que a política não havia eleições para prefeito, quando nós nos elegemos vereador, né? Quando a eleição para prefeito, em 84, aí um novo momento que se abre. Mas a eleição de vereadores era a eleição que as pessoas podiam exprimir as suas opiniões, seus pontos de vista. Os vereadores tinham uma importância. Quer dizer, os vereadores, o meu grupo de vereadores, Adelino Rodrigues, Edmundo Mesquita, Thelma de Souza, em primeiro mandato, Geraldo Silvino, velho líder sindical, Moacir de Oliveira, que já era vereador, que já era veterano, o Eduardo Castilho Salvador, que era líder da bancada, que também já era vereador, anterior. O Luiz Norton era a primeira suplente da nossa bancada, mas ele assumiu várias vezes a bancada, a mandato. O Nobel Soares, que no primeiro momento era um combativo vereador do PT, depois foi migrando para outras posições, né? E tinha as figuras mais históricas, Noé de Carvalho, Oswaldo Cabrera de Rossi, que faleceu até durante o mandato, Matsutaro Eara, o Tarô, o Daí Viegas, e alguns novos que foram eleitos junto conosco, que foi o Roberto Bonavides, que depois deixou a vida pública, o Rivaldo Justo, que também faleceu já há bastante tempo. Era o grupo de vereadores. Em 1987, o que aconteceu na minha vida, eu sempre fui, eu nunca me acomodei na vida, eu nunca fui revolucionário de grandes rupturas pessoais, quer dizer, de largar tudo que eu estou fazendo em busca de algo novo. Eu fui buscando outras alternativas enquanto as anteriores existiam. E aconteceu isso comigo em várias situações da minha vida. Quer dizer, a engenharia, de uma certa maneira, migrando para a política, sem deixar totalmente de lado a engenharia, que eu mantive esse vínculo com a engenharia esses anos todos, mas claro que
em nível muito menor. E uma coisa que foi acontecendo na minha vida foi o interesse pela academia. Quer dizer, eu lembro bem que em 1986, final de 86, uma amiga minha, Cecília Saporto, na época Silvares, ela era casada com o jornalista José Carlos Silvares, a Cecília disse: por que você não vai fazer mestrado na USP, na área de Ciências Sociais? Eu falei: Cecília, eu não sou formado, eu sou engenheiro. Não, mas pode. Não é um pré-requisito você ser formado na área, você precisa ter curso universitário. Ah, é? Eu conheci o Vefor, assim, muito de passagem, ele tinha vindo aqui a Santos, Francisco Vefor, dar palestra no PT e tal. Aí eu procurei o Vefor era professor da Ciência Política da USP, e perguntei se eu podia ser aluno ouvinte na USP, no mestrado. E ele: tá, pode vir e tal. E aí eu fui parar na USP como aluno ouvinte de mestrado em Ciência Política. Fiz uma disciplina com o Vefor, Teoria Política Clássica, que eu amei, adorei. Embora eu fosse aluno ouvinte, eu me dediquei como se eu fosse um aluno normal, assisti todas as aulas, fiz seminário, trabalho final. E depois no segundo semestre, fiz uma outra disciplina com José Álvaro Moisés. Aí, no final de 87, eu fiz realmente o meu exame de seleção para o mestrado e passei. Fui selecionado e iniciei o meu mestrado em Ciência Política na USP em 88. E aí apareceu a minha oportunidade. Quer dizer, agora eu disse: bom, agora eu vou deixar de ser engenheiro, eu vou deixar de ser vereador, vou voltar a ser engenheiro para valer, porque eu tenho que viver a vida, tenho que ganhar dinheiro, né? Tenho que trabalhar. Então, eu retomo a engenharia, mas aí eu fui trabalhar eu já trabalhava como vereador na construtora Fênix, que eu comecei a trabalhar, e aí eu aprofundei após minha saída da vereança, mais em paralelo eu continuei fazendo meu mestrado, quer dizer, o problema é que em 1988, o grande problema que me atrapalhou a vida, que mudou um pouco os meus planos, foi a vitória da Thelma na prefeitura. A eleição a prefeito, e surpreendentemente a Thelma de Souza ganha a prefeitura de Santos. E aí foi uma pressão irresistível, de dentro e de fora, quer dizer, de fora me convidando e de mesmo da minha vontade de, enfim, eu participava daquele grupo, enfim, era a chance de botar em realidade muitas das ideias que a gente tinha. Eu acabei adiando meus projetos de deixar a política e acabei ficando 4 anos mais na vida pública, quando eu fui presidente da Prodesan, no governo da Thelma de Souza, sem deixar de fazer o meu mestrado. Consegui fazer o meu mestrado junto com a presidência da Prodesan, tanto é que eu defendi o meu mestrado em 92, eu ainda era presidente da Prodesan. Foram 4 anos, uma experiência também muito interessante, mais interessante que a do Legislativo, até certo ponto, porque o Executivo tem um caráter muito mais de execução, de fazer as coisas. E o governo da Thelma foi um governo extremamente ousado, criativo, era um momento de efervescência, de retomada. O grupo era um grupo, talvez um dos melhores grupos que já se formou em Santos, quer dizer, talvez inexperiente, talvez afobado, talvez precipitado, mas tinha uma vontade de fazer as coisas e fazia. Talvez os pecados fossem fazer demais, às vezes, as coisas. E foram 4 anos muito ricos nesse particular, né? E para mim, particularmente, completaram-se 10 anos de vida pública. Aí eu disse: bom, agora chega, agora porque se eu continuar na vida política aqui, eu não saio mais, né? Agora está na hora de eu dar o break embora o Davi Capistrano, que ganha a eleição, e eu participei ativamente da campanha do Davi e tal, o Davi ganha a eleição, me convidou para ser presidente da Coab, mas eu não aceitei. Eu tinha um projeto forte de deixar mesmo a vida pública, de me dedicar aí sim à engenharia realmente como fonte de renda, na Fênix, e aí começou meu doutorado. Eu queria fazer agora o meu doutorado, já tinha terminado o mestrado, eu queria fazer o doutorado. E assim foi, quer dizer, eu não aceitei o convite, saí mesmo da vida pública e fui voltei à vida privada como engenheiro e fiz meu doutorado, terminei o doutorado em 97. E aí, curiosamente,
eu fui percebendo que esse meu título de doutor valia no meio acadêmico, né? Então, começaram a aparecer oportunidades reais de eu me transformar num professor e pesquisador. E convites apareceram, oportunidades profissionais apareceram, inclusive aqui em Santos, na Unisantos, mais tarde na Unisanta. E eu comecei a perceber que eu tinha condições de ser um profissional, um professor mesmo, universitário, um pesquisador acadêmico, e comecei a ganhar mais como professor e pesquisador do que como engenheiro. Aí foi uma outra migração que aconteceu na minha vida. Eu fui deixando a engenharia, sem deixá-la totalmente, mas reduzindo bastante a minha participação como engenheiro e me transformando num professor, num pesquisador. E é o que aconteceu. Quer dizer, essa última fase da minha vida é uma fase mais dedicada ao ensino. Inclusive, na Unisantos, eu me tornei professor dos programas de pós-graduação. Na Unisanta, eu dirigi um núcleo de pesquisas, o NESE. Aliás, eu fundei, criei praticamente o NESE. Praticamente não, criei o NESE e dirigi esse NESE durante cerca de 7 anos. Foi um marco aqui como Instituto de Pesquisa Acadêmico. Depois fui convidado para dirigir o Instituto de Pesquisa, fundar e também dirigir o Instituto de Pesquisa da Tribuna. E aí a minha vida tomou esse rumo de ser um professor e pesquisador, e engenharia e alguma partezinha que eu dedico, né? Assim, em traços muito gerais, eu fiz assim, um percurso da minha vida aí, profissional, com um cenário de fundo aí da política, do ambiente, né? Você ia falar um pouco da cidade, né? No geral da cidade. Eu acho, vamos tentar lembrar, o que é Santos para mim? Santos é uma cidade que eu nasci, né? Que eu vivi toda a minha vida, toda a minha juventude, né? Minha adolescência. Eu só deixei de morar em Santos quando eu estudei engenharia. Mesmo assim, vivia 2 dias em São Paulo, 1 dia em Santos. Né? E o que eu me lembro de... O que é Santos para mim? Santos primeiro tem esse lado afetivo, esse lado de berço, de cidade onde eu nasci, vivi, me criei, onde a minha família viveu, meus pais, meus avós, tem toda uma ligação, meus primos, meus tios, enfim, tem toda essa ligação histórica e afetiva, né? Minhas lembranças da cidade, assim, as mais antigas e ao longo do tempo, quer dizer, é aquela cidade que, por exemplo, o centro da cidade de Santos é uma lembrança forte. Até nós íamos ao centro da cidade criança, porque o centro é onde se fazia compras, o centro onde se trabalhava e onde se fazia compras. Quer dizer, o restante da cidade é onde você morava, mas as lojas, o comércio, era no centro da cidade. Então, onde se comprava roupa, sapato, lojas americanas. A loja americana inaugurou a escada rolante. A gente ia na loja americana para andar de escada rolante e para tomar lanche na loja americana, porque tinha um lanchonete. Eu lembro, inclusive, no centro da cidade, havia algumas casas de chá. Na João Pessoa, tinha umas 3 ou 4 casas de chá, que as famílias, as mulheres, as crianças... Mas era mais mulheres, porque os homens estavam trabalhando, mas as mulheres iam tomar chá, tomar leite, comer biscoito, chocolate, sanduíche e tal. Era um passeio. Na tua época, o senhor se referia ao centro... Cidade, vamos à cidade, claro. Até hoje eu falo isso. Quer dizer, vamos à cidade. Quer dizer, não sei se a cidade tem a ver com a história da City, né? Porque tinha a companhia City aqui, ou era uma coisa ligada com o City of London, porque até em Londres tem isso. Vamos à City of London, tem essa coisa do centro comercial, mas a cidade era o centro. Então o centro todo mundo trabalhava no centro e todo mundo, então a vida, a gente ia à cidade, eu lembro da minha mãe virar a realidade, principalmente numa situação de minoria, que eu sempre fui minoria na Câmara Municipal. Quer dizer, o grupo, embora eu fosse eleito
pelo PMDB, mas dentro do PMDB sempre teve um segmento mais conservador, que era hegemônico. E depois, quando fui para o PT, ainda ficamos mais ainda isolados, na oposição, etc. Eu nunca fiz fisiologia, sempre tive a ocasião de dizer isso, quer dizer, nunca, olha, eu fui vereador 6 anos. Pode contar nos dedos, às vezes, que alguém me procurou para pedir emprego, ou para pedir favor, ou para pedir... ou insinuar. Bom, insinuar a corrupção, acho que nunca. Para dizer que não, uma vez tinha uma votação que interessava os panificadores, aí um dos representantes do sindicato foi lá e insinuou muito de leve, que mostra bem que as pessoas sabem quem é quem, quer dizer, então a minha atuação era outra, ninguém ia pedir emprego para mim, não ia pedir favor para mim, porque sabia que não era a minha praia, não era a minha área de atuação. Né? E assim foram os 6 anos. Até que tenho lembrança daquele período, vereadores, alguns brilhantes, alguns muito interessantes, por exemplo, Fernando Oliva, que era, embora fosse, claro, um adversário político, mas era um sujeito fascinante do ponto de vista da qualidade, da competência, da retórica, dava gosto. E alguns outros muito fracos, que não tinha nada a ver, etc, etc. Né? Mas era um momento em que a política não havia eleições para prefeito, quando nós nos elegemos vereador, né? Quando a eleição para prefeito, em 84, aí um novo momento que se abre. Mas a eleição de vereadores era a eleição que as pessoas podiam exprimir as suas opiniões, seus pontos de vista. Os vereadores tinham uma importância. Quer dizer, os vereadores, o meu grupo de vereadores, Adelino Rodrigues, Edmundo Mesquita, Thelma de Souza, em primeiro mandato, Geraldo Silveira, que já era vereador, que já era veterano, o Eduardo Castilho Salvador, que era líder da bancada, que também já era vereador, o Luiz Norton era o primeiro suplente da nossa bancada, mas ele assumiu várias vezes a bancada, o mandato, o Nobel Soares, que no primeiro momento era um combativo vereador do PT, depois foi migrando para outras posições, né? E tinha as figuras mais históricas, Mamãe de Carvalho, Oswaldo Cabrera de Rosa, que faleceu até durante o mandato, Matsutaro Eara, o Tarô, o Daí Viegas, e alguns novos que foram eleitos junto conosco, que foi o Roberto Bonavides, que depois deixou a vida pública, o Rivaldo Justo, que também faleceu já há bastante tempo. Era o grupo de vereadores. Em 1987, o que aconteceu na minha vida, eu sempre fui, eu nunca me acomodei na vida, eu nunca fui revolucionário de grandes rupturas pessoais, quer dizer, de largar tudo que eu estou fazendo em busca de algo novo. Eu fui buscando outras alternativas enquanto as anteriores existiam. E aconteceu isso comigo em várias situações da minha vida. Quer dizer, a engenharia, de uma certa maneira, migrando para a política, sem deixar totalmente de lado a engenharia, que eu mantive esse vínculo com a engenharia esses anos todos, mas claro que em nível muito menor. E uma coisa que foi acontecendo na minha vida foi o interesse pela academia. Quer dizer, eu lembro bem que em 1986, final de 86, uma amiga minha, Cecília Saporto, na época Silvares, ela era casada com o jornalista José Carlos Silvares, a Cecília me disse: por que você não vai fazer mestrado na USP, na área de Ciências Sociais? Eu falei: Cecília, eu não sou formado, eu sou engenheiro. Não, mas pode. Não é um pré-requisito você ser formado na área, você precisa ter curso universitário. Ah, é? Eu conheci o Vefor, assim, muito de passagem, ele tinha vindo aqui a Santos, Francisco Vefor, dar palestra no PT e tal, aí eu procurei o Vefor era professor da política da USP, e perguntei ele se eu podia ser aluno ouvinte na USP, no mestrado, e ele: tá, pode vir e tal. E aí eu fui parar na USP, como aluno ouvinte de mestrado em ciência política. Fiz uma disciplina com o Vefor, teoria política clássica, que eu amei, adorei, embora eu fosse aluno ouvinte, eu me dediquei como se eu fosse um aluno normal, assisti todas as aulas, fiz seminário, trabalho final,
E depois no segundo semestre, fiz uma outra disciplina com José Álvaro Moisés. Aí, no final de 87, eu fiz realmente o meu exame de seleção para o mestrado e passei. Fui selecionado e iniciei o meu mestrado em Ciência Política na USP em 88. E aí apareceu a minha oportunidade. Quer dizer, agora eu disse, bom, agora eu vou deixar de ser engenheiro, eu vou deixar de ser vereador, vou voltar a ser engenheiro para valer, porque eu tenho que viver a vida, tenho que ganhar dinheiro, né? Tenho que trabalhar. Então, eu retomo a engenharia, mas aí eu fui trabalhar eu já trabalhava como vereador na construtora Fênix, que eu comecei a trabalhar, e aí eu aprofundei após minha saída da vereança, mas em paralelo eu continuei fazendo meu mestrado. Quer dizer, o problema é que em 1988, o grande problema que me atrapalhou a vida, que mudou um pouco os meus planos, foi a vitória da Thelma na prefeitura. A eleição a prefeito e, surpreendentemente, a Thelma de Souza ganha a prefeitura de Santos. E aí foi uma pressão irresistível, de dentro e de fora, quer dizer, de fora me convidando e de mesmo da minha vontade de, enfim, eu participava daquele grupo, enfim, era a chance de botar em realidade muitas das ideias que a gente tinha. Eu acabei adiando meus projetos de deixar a política e acabei ficando 4 anos mais na vida pública, quando eu fui presidente da Prodesan, no governo da Thelma de Souza, sem deixar de fazer o meu mestrado. Consegui fazer o meu mestrado junto com a presidência da Prodesan, tanto é que eu defendi o meu mestrado em 92, eu ainda era presidente da Prodesan. Foram 4 anos, uma experiência também muito interessante, mais interessante que a do Legislativo, até certo ponto, porque o Executivo tem um caráter muito mais de execução, de fazer as coisas. E o governo da Thelma foi um governo extremamente ousado, criativo, era um momento de efervescência, de retomada. O grupo era um grupo, talvez um dos melhores grupos que já se formou em Santos, quer dizer, talvez inexperiente, talvez afobado, talvez precipitado, mas tinha uma vontade de fazer as coisas e fazia. Talvez os pecados fossem fazer demais, às vezes, as coisas. E foram 4 anos muito ricos nesse particular, né? E para mim, particularmente, completaram-se 10 anos de vida pública. Aí eu disse, bom, agora chega, agora porque se eu continuar na vida política aqui, eu não saio mais, né? Agora está na hora de eu dar o break embora o Davi Capistrano, que ganha a eleição, e eu participei ativamente da campanha do Davi e tal, o Davi ganha a eleição, me convidou para ser presidente da Coab, mas eu não aceitei. Eu tinha um projeto forte de deixar mesmo a vida pública, de me dedicar aí sim à engenharia realmente como fonte de renda, na Fênix, e aí começou meu doutorado. Eu queria fazer agora o meu doutorado, já tinha terminado o mestrado, eu queria fazer o doutorado. E assim foi, quer dizer, eu não aceitei o convite e saí mesmo da vida pública e fui voltei à vida privada como engenheiro e fiz meu doutorado, terminei o doutorado em 97. E aí, curiosamente, eu fui percebendo que esse meu título de doutor valia no meio acadêmico, né? Então, começaram a aparecer oportunidades reais de eu me transformar num professor e pesquisador. E convites apareceram, oportunidades profissionais apareceram, inclusive aqui em Santos, na Unisantos, mais tarde na Unisanta. E eu comecei a perceber que eu tinha condições de ser um profissional, um professor mesmo, universitário, um pesquisador acadêmico, e comecei a ganhar mais como professor e pesquisador do que como engenheiro. Aí foi uma outra migração que aconteceu na minha vida. Eu fui deixando a engenharia, sem deixá-la totalmente, mas reduzindo bastante a minha participação como engenheiro e me transformando num professor, num pesquisador. E é o que aconteceu, quer dizer, essa última fase da minha vida é uma fase mais dedicada ao ensino. Inclusive na Unisantos, eu me tornei professor dos programas de pós-graduação. Na Unisanta eu dirigi o núcleo de pesquisas, o NESE. Aliás, eu criei praticamente o NESE, criei o NESE, e
dirigi a Cinese durante cerca de 7 anos, foi um marco aqui como Instituto de Pesquisa Acadêmico. Depois fui convidado para dirigir o Instituto de Pesquisa, fundar e também dirigir o Instituto de Pesquisa da Tribuna. E aí a minha vida tomou esse rumo de ser um professor e pesquisador em engenharia e alguma partezinha que eu dedico, né? Assim, em traços muito gerais, eu fiz assim, um percurso da minha vida aí, profissional, com um cenário de fundo aí da política, do ambiente, né? Você ia falar um pouco da cidade, né? Como geral da cidade. Eu acho, vamos tentar lembrar, o que é Santos para mim? Santos é uma cidade que eu nasci, né? Que eu vivi toda a minha vida, toda a minha juventude, né? Minha adolescência. Eu só deixei de morar em Santos quando eu estudei em engenharia. Mesmo assim, vivia 2 dias em São Paulo, 1 dia em Santos. Né? E o que eu me lembro de... O que é Santos para mim? Santos primeiro tem esse lado afetivo, esse lado de berço, de cidade onde eu nasci, vivi, me criei, onde a minha família viveu, meus pais, meus avós, tem toda uma ligação, meus primos, meus tios, enfim, tem toda essa ligação histórica e afetiva, né? Minhas lembranças da cidade, assim, as mais antigas e ao longo do tempo, quer dizer, é aquela cidade que, por exemplo, o centro da cidade de Santos é uma lembrança forte. Até nós íamos ao centro da cidade criança, porque o centro é onde se fazia compras, o centro onde se trabalhava e onde se fazia compras. Quer dizer, o restante da cidade é onde você morava, mas as lojas, o comércio, era no centro da cidade. Então, onde se comprava roupa, sapato, lojas americanas. A loja americana inaugurou a escada rolante. A gente ia na loja americana para andar de escada rolante e para tomar lanche na loja americana, porque tinha um lanchonete. Eu lembro, inclusive, no centro da cidade, havia algumas casas de chá. Na João Pessoa, tinha umas 3 ou 4 casas de chá, que as famílias, as mulheres, as crianças... Mas era mais mulheres, porque os homens estavam trabalhando, mas as mulheres iam então, tomar chá, tomar leite, comer biscoito, chocolate, sanduíche e tal. Era um passeio. Na tua época, o senhor se referia ao centro... Cidade, vamos à cidade, claro. Até hoje eu falo isso. Quer dizer, vamos à cidade. Quer dizer, não sei se a cidade tem a ver com a história da City, né? Porque tinha a companhia City aqui, ou era uma coisa ligada com o City of London, porque até em Londres tem isso, vamos à City of London, tem essa coisa do centro comercial, mas a cidade era o centro. Então o centro todo mundo trabalhava no centro, e todo mundo, então a vida, a gente ia à cidade, eu lembro da minha mãe, a gente pegava o ônibus e ia à cidade, quer dizer, então a gente ia, tudo girava em torno. Eu lembro do meu pediatra, o doutor Lauro Nunes Pimenta, meu médico aí, que morreu. O consultório dele era Dom Pedro II, esquina com a João Pessoa. A gente ia no consultório dele, era no centro da cidade, né? Então o centro tinha as grandes lojas, tinha Lenk, Sears, as americanas, e uma opção de loja que eu não vou lembrar mais o nome, que a minha mãe comprava roupa, tinha Dung Dengoso, onde tinha sapato, Natal, a gente ia, evidentemente, comprar presente, mesmo a minha família enorme, tinha que comprar presente todo dia, tinha que comprar presente de aniversário para alguém, então a gente tinha que ir à cidade com muita frequência. A cidade era era um passeio a cidade, né? Essa é que é a verdade, né? E como é que a gente ia à cidade? A gente ia de ônibus, o bonde existia, eu lembro bem do bonde, o bonde era um meio de transporte usual. Onde eu morava não tinha tanto acesso de bonde, a gente pegava mais ônibus já, mas, evidentemente, bonde é uma referência da minha infância. Pô, eu tive uma namorada que trabalhava na Prodesan, eu ia buscar a minha namorada, na verdade, a minha primeira namorada, eu ia buscar ela de bonde, eu pegava o bonde na praia, o bonde 42, e descia na
na esquina da Ana Costa com a Francisco Glicério para buscar a namorada, né, para encontrar a namorada. Né? E o bonde, depois o trólebus. Eu lembro bem quando os trólebus surgiram em Santos, em 1965, se eu não estou enganado. O Silvio Fernandes Lopes aqui implantou o primeiro. Isso sim, o trólebus foi um veículo, era o meu veículo para ir para o Santista, para o colégio. Eu ia no ônibus 5 e o ônibus 4, que eram os ônibus que faziam o trajeto para a minha casa. Então a gente ia com o trólebus, era um ônibus importante. O que mais que eu lembro da cidade? Eu lembro da praia. A praia sempre foi uma referência importante para a cidade. Nós íamos sim à praia para banho de mar, para passear. Não havia tanto, eu acho, aquela coisa de caminhar na beira da praia. Isso eu acho que é uma coisa mais recente. Mas assim, a praia mesmo para... Mas mesmo assim já havia uma competição com os clubes. Eu lembro mais, assim, talvez de já um pouquinho mais velho, menino e tal, de ir mais ao Internacional, para a piscina e tal, e menos à praia. Mas a praia era uma referência importante da cidade, tá certo? O Gonzaga vai se transformando numa referência importante. Aliás, o Gonzaga tem uma referência muito forte para mim, porque no edifício Independência, aquele prédio antigo, que acho que é do final dos anos 40, começo dos anos 50, ali na Praça da Independência, morou, minha avó morou ali, minha avó materna, meus avós paternos moraram ali, minhas tias, irmãs da minha mãe, que eram solteiras, moraram ali até bem pouco tempo atrás. Então, a minha vida, meu sábado e domingo eram passados ali na casa das minhas avós, das minhas tias e tal. Eu lembro que o sábado eu ia para lá, eu chegava sábado, eu descia lá, isso com 13 anos. Eu ia na sorveteria Iara, que ficava na esquina da Floriano Peixoto com a Praça da Independência, comprar um pacote de pipoca e um sorvete de flocos. Isso era quase uma religião, fazia isso todo sábado, né? Eu lembro a Praça da Independência é vivíssima na minha memória, o cenário dela. Quer dizer, tinha o edifício Independência, ao lado tinha a garagem da aviação Cometa, não era garagem, era a estação da aviação Cometa, onde os ônibus paravam e saíam. Depois tinha o posto de gasolina, que existe até hoje, depois tinha a casa da Áurea Conde, que foi demolida, hoje é um estacionamento. Depois tinha a Avenida Ana Costa, depois tinha o Cine Atlântico, velho Cine Atlântico, né? Depois já tinha aquele edifício mais antigo, onde tem o Lanches Independência, já é minha lembrança, e onde hoje tem o grande edifício Campos Elíseos, não existia, era um pardieiro horroroso, onde tinha na esquina a sorveteria Iara, e me lembro que mais próximo da Ana Costa tinha uma banca de jornais, a banca do senhor Adelino, que era uma banca que comprava, eu adorava ir ali, comprar gibi, revista e tal, etc. E na costa, em direção à praia, ali tinha já o Parque Balneário, né, referência, em frente tinha todo aquele edifício que existe até hoje, lá, que tinha o Cine Gonzaga, que hoje é a Lojas Americana, né? Tinha o Cine Gonzaga, tinha o que mais ali? Tinha a Livraria Atlântica, que eu adorava ir na Livraria Atlântica desde criança e tal. Tinha a Chocolates Gardano, enfim, tinha ali um comércio bastante... Tinha o restaurante Atlântico também, era edifício Atlântico ali. Então, o Gonzaga é muito viva, aquela lembrança do Gonzaga. E o Gonzaga, aos poucos, vai se transformando num bairro importante da cidade. Bom, que mais que eu me lembro aí da cidade? Eu lembro o Boqueirão também tem uma certa importância para mim, porque eu morava mais próximo do Boqueirão, embora o Boqueirão nunca tivesse uma grande expressão comercial, mas, enfim, é uma referência assim, importante para mim. Eu lembro, por exemplo, outra coisa que eu me lembro agora, eu me lembrei do Boqueirão, me lembrei dos desfiles ali da Conselheiro Neves, o dia do Boqueirão, as bandas desfilando ali. Lembro de desfiles de carnaval, ali naquele trecho, os blocos carnavalescos que existiam em Santos. Estou falando de desfile de escola de samba mais para frente, estou falando de blocos chineses do mercado, favoritas do sultão, que passavam ali nos carnavais,
e etc. E a minha vida na rua Castro Alves, no Ibaré, é uma rua que a gente jogava taco na rua. Taco é essas pessoas ainda se joga taco, se alguém não sabe o que é jogo de taco, joga 2 latinhas que você põe e joga a bola para tentar derrubar a lata e você bate com o taco. É uma mini mistura de beisebol, coisa parecida, jogar taco na rua. Tinha tão pouco carro que dava para jogar taco na rua, jogar futebol na rua, corria, quer dizer, havia uma integração com a vizinhança, coisa curiosa. Eu me lembro da minha mãe conversando com a vizinha pelo muro. Contanto que a gente desenvolveu relações de amizade com os vizinhos de casa, que depois, quando eu vou morar num apartamento, no final dos anos 60, eu lembro do meu pai dizer isso. Meu pai dizia assim, com orgulho, dizia assim, eu não sei o nome do sujeito que mora aqui do lado. Quer dizer, aquele sentimento de individualismo forte, né? E que a gente não tinha quando morava em casa. A casa era... Não chega a ser botar cadeira na porta da rua para conversar, não é bem esse o caso, porque já não era mais essa realidade, mas era uma vida, se frequentava, conversava, ia nos aniversários, nas festas e tal. Você tinha uma vida comunitária muito rica nesse momento aí da cidade, né? O Porto, que é uma coisa assim que a gente pode também lembrar, quer dizer, o Porto é aquela coisa meio segregada da cidade, né? Que você não sabe bem, que é uma coisa meio... Tem um muro que separa o Porto da cidade, mas você passa por ele, porque é rota de ônibus, de carro. Muita gente trabalha lá, quase todo mundo é doqueiro. Você conhece um amigo, um parente que trabalha nas docas. As docas têm importância para a cidade. Mas você não, como santista, o Porto é algo que você não visita, que você não conhece. Você perde até a dimensão que você vive numa ilha. O Porto ocupa quase boa parte. Você perde um pouco essa dimensão da água nos envolvendo como um todo, né? Então, são essas assim, as minhas lembranças da cidade, né? Assim, terceira fita do depoimento Alcino Gonçalves, dia 7 de abril de 2010. Alcino, então, a gente comentou Santos, o passado de Santos, podemos falar um pouco agora sobre nova perspectiva, a cidade que está, as secções de desenvolvimento, as secções locais. Olha, é o seguinte... Verticalização... Olha, eu dizia o seguinte, que... Agora vai falar um pouquinho mais talvez o pesquisador do que propriamente o memorialista, né? Santos foi uma das mais importantes cidades brasileiras ao longo da história do Brasil, né? Santos teve um papel proeminente aí durante boa parte do século XX, seja no cenário social, político, econômico, cultural. Pode citar inúmeros fatos que comprovam isso. De uma pequena vila aí no meados do século XIX, o que vai provocar a grande explosão do crescimento de Santos é a exportação de café, né? O café se transforma num grande produto de exportação brasileira, e essa produção de café vai se dar no estado de São Paulo, primeiro na província de São Paulo, depois no estado de São Paulo, né? E Porto de Santos é o canal de escoamento desse produto, né? Então se constrói a estrada de ferro Santos-Jundiaí, veja, inaugurada em 1867, que cria uma ligação física segura, rápida, eficiente entre o Planalto e o Porto, permite que o café chegue ao Porto de Santos. Logo em seguida, esse porto, que não é um porto, é um ancorador de navio, é completamente inadequado para esse volume de café que está sendo exportado. Então, é feita aí a concessão à Companhia Docas de Santos, que constrói um moderno porto aí na virada do século XIX para o século XX. Então, aí a cidade explode. Eu sempre conto esse número, que é espantoso. Santos tinha, em 1872, Santos tem 9.151 habitantes. Em 1913, 41 anos depois, que é um período de tempo insignificante,
Santos passa a ter 88.967 habitantes. Quer dizer, Santos multiplica por 10 a sua população por quase de 40 anos. É uma coisa absolutamente incrível. É uma coisa que imaginar que hoje, em 2010, Santos tem 430 mil habitantes, em 2050 vai ter 4.300.000. É uma coisa que não dá para imaginar o que é isso, né? Isso aconteceu aqui. O que aconteceu por quê? Porque o Porto se transformou no maior porto do país, né? Porque o café bombou, usando uma expressão atual, né, em termos de exploração, de produção cafeeira, exportação, mercados consumindo, a rede de comercialização do café, empresas, exportadoras, comissárias, corretores, armazéns, sistema financeiro, todo se implantou na cidade de Santos, né? Isso provocou um crescimento fantástico, quer dizer, e a cidade passou a ter uma importância, e já vinha, gostado que essa coisa já vinha antes, quer dizer, Santos tem uma tradição na área abolicionista, republicana, formação de uma precoce classe média intelectualizada, é uma coisa interessante, quer dizer, a primeira vez que se comemorou o 1º de maio no Brasil foi em Santos, em 1895, o Centro Socialista criado aqui era criado por gente de classe média. Quem eram esses caras? Silvério Fontes, que era médico, Carlos Escobar, que era professor. Quer dizer, então não tinha essa coisa tinha, claro, o movimento operário do Porto, anarquismo, mas tinha também uma forte presença de classe média, de intelectuais e tal. Então a cidade vai tendo uma efervescência, e ao longo do século XX, ideias de esquerda, a forte presença comunista. Depois a industrialização de Cubatão, nos anos 50, é outro vetor aí de crescimento fortíssimo na metade do século, né, que impulsionou aí investimentos, empregos, renda. E a cidade, com essas características, teve uma urbanização muito forte. Aí tem o Plano Saturnino de Brito, aí, que urbanizou, criou os canais, a rede de esgoto, e permitiu a rápida urbanização da cidade e uma qualidade de vida mesmo. Quer dizer, então, a população de Santos tem uma qualidade de vida bastante superior à média brasileira, comparável, em alguns pontos até superior às capitais de estado brasileiras, né? Agora, o que vai acontecer no final do século XX, então, esse modelo tradicional sofre abalos, quer dizer, o café, os negócios do café deixam de ser feitos. Primeiro, o café perde a importância central da economia brasileira. Segundo, que os negócios do café vão embora de Santos, não precisa mais ficar na beira do cais, eles vão para outros lugares. O Porto, com a lei de modernização portuária de 93, também sofre um primeiro abalo aí, estrutural, né, que no primeiro momento causou desemprego, causou redução de renda, depois vai recuperar, mas o primeiro momento é o de choque. E o Parque Industrial de Cubatão também, quer dizer, sofre, a privatização da Cosipa foi tremenda em termos de redução de postos de trabalho. O próprio processo de modernização industrial no mundo e no Brasil aumentou produtividade, investiu em tecnologia e prescindiu de mão de obra, né? Somando tudo isso, montando isso na panela, o que acontece é que a cidade leva um baque aí nos anos 90 e a região, né, como um todo, sofre muito, quer dizer, desemprego aumenta muito. Em paralelo, a cidade perde a sua autonomia política aí durante muito tempo, de 1969 até 1984, quando esse processo de decadência já estava se formando e crescendo, né? Isso vai ter uma influência, evidentemente, não diria que a crise da região, da cidade, é consequência exclusiva da falta de autonomia política, mas é claro que a falta de autonomia tirou a capacidade de liderança, de voz, de pressão das forças locais. E o que vai acontecer é que a gente vai viver um momento difícil no final dos anos 90, com a cidade estagnada, né? E a região sofrendo aí duramente os efeitos dessa crise. E não nos esqueçamos que o Brasil também está em crise, quer dizer, o mundo está, de certa maneira, em crise, e o Brasil tem 2 décadas perdidas, aí a década de 80 e 90, e tudo isso somado leva a um quadro bastante problemático, né?
Agora, falando em termos do hoje, do futuro, né, é claro, não sei quem vai ver esse meu depoimento daqui a 100 anos, pode ter aí condições de conferir isso, mas hoje o cenário é mais promissor. Eu até tenho arriscado um palpite de que talvez nós tenhamos vivendo um momento de renascimento da cidade e região, comparável, talvez, àquele momento do final do século XIX e século XX, quando o Porto tem uma nova configuração institucional e que passa a gerar empregos, passa a ter investimentos privados fortíssimos, mesmo públicos, agora mais recentemente com investimentos de infraestrutura, como avenidas perimetrais, dragagem do Porto, etc. O Parque Industrial de Cubatão se consolida e abre algumas perspectivas de crescimento, e nós temos agora a perspectiva da exploração de petróleo, exploração e produção de petróleo e gás na Bacia de Santos, sendo Santos o município sede da unidade de negócio da Petrobras. Tudo isso sugere aí um cenário bastante promissor aí de desenvolvimento, de geração de empregos diretos e indiretos. Agora, eu sempre tenho dito que é preciso tomar cuidado com a palavra desenvolvimento. Quer dizer, primeiro que desenvolvimento e crescimento não são sinônimos. Crescimento econômico não necessariamente leva ao desenvolvimento entendido como melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quer dizer, o crescimento pode ser apropriado por poucos ou pode ser extremamente predatório do ambiente, do meio ambiente, piorando muito a qualidade de vida. Eu espero que a cidade e a região sejam capazes de planejar, de se preparar, de agir para que essas oportunidades de investimento, de negócios, se traduzam não só em crescimento de PIB, mas de indicadores objetivos de qualidade de vida, de melhoria da qualidade social, dos indicadores sociais, da melhoria do aumento de felicidade, vamos dizer assim, do grau de felicidade das pessoas. Esse é o verdadeiro desenvolvimento que se pretende alcançar. E o século XXI, acho que é um grande desafio para a humanidade, conseguir transformar essa ideia de desenvolvimento como crescimento econômico a qualquer preço em algo que possa significar efetivamente melhoria das liberdades, uma maior igualdade social, preservação do meio ambiente. Quer dizer, isso possa ser uma consequência e a finalidade desse processo que nós estamos vivendo hoje. Eu digo cenário que fica sonhando com utopias, mas eu procuro ser otimista, mas dentro com os pés da realidade. Eu acho que nós temos hoje indicações claras, indicadores objetivos de que o cenário é promissor. Alguns elementos já estão acontecendo, outros vão acontecer nos próximos anos, e eu acho que a cidade pode sim, a região pode sim recuperar parte desse papel que perdeu, parte no final do século XX, e não perdeu totalmente. Eu digo sempre que a cidade, Santos em particular, tem uma importância estratégica grande aí no cenário nacional ainda, mas evidentemente perdeu espaço populacional, econômico e tal, e isso pode ser revertido, né? Você quer citar alguma coisa ou vamos para considerações finais? Não sei. Então, você que... Depoimento é terrível. Amanhã eu vou lembrar que eu tinha 318 coisas para falar que eu não lembrei. Mas eu acho que o objetivo aqui foi falar um pouco da minha vida, de um depoimento mais pessoal. Eu até enveredei por alguns detalhes íntimos, pessoais, mas e um pouco do pano de fundo da cidade, onde eu vivia, as pessoas, algumas pessoas que eu convivi, etc. Que traçam e um painel também social, político. Acho que mais ou menos isso que eu tentei fazer. Agora vamos fechar então. Então, em nome da Unimonte e da Fundação Arquimonte de Santos, eu, Roberto Tavares, historiador da FANS, agradeço ao senhor Gonçalves. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Um pouco de eternidade
cara, falei, meu Deus, eu não estou tão velho assim para vir fazer depoimento. Imagina que depoimento de história oral, aqueles velhos que vai rapidinho, que você vai morrer, antes de morrer, vai lá correndo, dá o depoimento. Eu ainda espero bem longe desse momento. Eu digo sempre que eu vou viver no mínimo 150 anos, então tenho muito ainda. Quem sabe eu ainda volto daqui a uns 20, 30, 40 anos aqui, dar um outro depoimento para contar uma segunda parte da minha vida, mas de qualquer maneira eu já vivi um pouco aí, tenho alguma lembrança, alguma memória, que algumas coisas que parecem tão corriqueiras, tão comuns, tão simples que eu contei aqui, talvez daqui a algumas décadas tenham muito significado aí, muito sentido para entender certos fenômenos e certas características, né? De qualquer maneira, foi um prazer e eu agradeço muito essa oportunidade.